A gente já teve 2 revisões já. Não quero mais uma, não. Todas as aulas usando a revisão. Professora? Sério? A professora. Eu tô fazendo aquele negócio lá do livro, o trabalho. Pode pôr imagem? Pode, se quiser pôr, pode pôr. Eu vou colocar. Tem que fazer pelo Word? Pode ser pelo Word ou pode ser digitado. Ô, gente, mas hoje teve revisão de ciências e de geografia também, né? Sim, foram as 2 únicas aulas. Na verdade, é o que já está em calendário aqui. A Débora já tinha mandado o calendário, então, para nós... Então, olha, a revisão, então, nossa, vai ser agora e daí um Kahoot de revisão também, tá bom? Poderia até ser amanhã, né? Porque vocês não têm prova amanhã, mas tudo bem. Não entendi nada, João Vitor. Eu achei que vocês já tivessem prova amanhã, daí, mas como não tem, poderia até ficar para amanhã. Oi. Meu resumo não tá bem um resumo. Porque o meu resumo tá gigante. Tenta resumi-lo aí. Eu já comecei a fazer. Mas o resumo é pra postar? Por imagem, Professora, o meu deu 5 páginas no Word. Não é muito, olha lá na orientação que eu coloquei o número mínimo 20 linhas ou no máximo 20 linhas? Acho que é mínimo. É, no mínimo. É pra postar, prof? É pra postar, tá lá no AVA, aberto até dia 31. Não tem o máximo de linhas, professor? Não tem. Então, professora, eu vou postar minhas 5 páginas, que eu tô com preguiça de resumir o resumo que eu já fiz. Ai, Jesus. Ai, professora, eu ainda tô na metade do meu livro. Tem que correr com isso. Tá na metade? Tô na página, acho que 185, por aí. Tô na página 31 de 80. Ai, Jesus. Eu já acabei. Eu tenho umas Relaxa, 400 posso ler páginas. tudo hoje, só que a preguiça bateu mais forte que eu. Essa tal Eu dessa acabei preguiça- ontem, comecei a fazer, fiquei até a noite fazendo o resumo e ainda não tô na metade. Professora, depois Ai, no final eu não só sei preciso como que colocar vocês o que eu acho que conseguem. podia melhorar e falar o que eu achei do livro, né? Eu acho só que você, assim, eu não sei como que vocês conseguem começar, por exemplo, o Jonathan falou que começou e parou. Eu tenho mais dificuldade depois de recomeçar, eu prefiro fazer já de uma vez. Eu também. Fiquei sabendo que você vai tocar mais cedo hoje. Vamos então começar a nossa revisão para dar tempo do nosso Professora, por isso que joguinho. eu anoto tudo que eu faço, eu não me perco. Deixa eu só fazer um comentário com você. Hoje, eu passei um videozinho lá daquele professor Noslen para o 6º ano, lembra que eu já passei para vocês também? Sim. Não, E não daí, lembro. e daí a Maria Eduarda Pusch pegou e printou, né, a nossa tela e postou no Insta me marcando e marcando ele. Ele foi lá, curtiu e comentou a foto. Nossa, que legal. Quem, professora? O Noslen, sabe, aquele professor. Daí ele falou assim, vai lá, assiste a parte 2. Ela falou assim, não, a gente já assistiu. Foi bem... Que legal. O 6º ano ficou todo eufórico, porque ele comentou a foto aí. Então, vamos lá. Qualquer hora dessa, a gente posta um videozinho nosso lá, assistindo o vídeo dele. Mas pode pôr imagem no trabalho do livro? Se quiser pôr alguma, pode pôr. Por exemplo, a capa do livro. Que legal. Professora, eu tô colocando. eu tava lá vendo, né? Aí, como meu Alice no País da Maravilha, eu resolvi colocar uma imagem do gato. Aí a minha mãe falou assim: qualquer coisa, se a professora não considerar, você fala que é uma homenagem a Furukawa. Eu adoro pôr imagem nos trabalhos, sempre peço. Jonathan, coloca imagem, Jonathan, coloca imagem. Sempre pede. Então, vamos lá. O que eu vou projetar aqui são partes do livro de vocês, tá? E a gente vai, então, fazer uma revisão geral aí do que a gente trabalhou previsto para essa segunda prova. Então, a gente começou falando do texto teatral. Então, no texto teatral, texto, ator e público unem-se para dar vida à história, a qual deve reunir os elementos básicos de uma narrativa,
enredo, personagens, tempo e espaço. Entretanto, a redação de um texto teatral apresenta especificidades. Então, no texto teatral, a gente tem que saber assim, que ele é como uma narrativa qualquer. Toda narrativa, ela tem alguns elementos que são importantes, né? Que é o enredo, o personagem, o tempo, o espaço. A única coisa que o nosso texto teatral não tem, diferente dos outros textos, é a questão do narrador, tá? Os outros textos não têm narrador, o texto teatral não tem. Antes da sequência de diálogos, há necessidade de se caracterizar o cenário, descrevendo minuciosamente aos participantes para que a cena seja bem desenvolvida. Detalhes como iluminação, móveis e objetos que devem aparecer em cena e informações sobre o que figurar em primeiro plano precisam estar claramente descritos. Então, quando nós produzimos o nosso texto teatral, a gente fez toda essa descrição, né? Nós escrevemos a casa, a gente colocou que a avó estava na sala, que a filha estava na cozinha, e a gente foi colocando todas essas descrições no nosso texto. Quando o ator está lá encenando, a pessoa que está assistindo o teatro, ele não sabe desses detalhes, que esses detalhes estavam escritos, ele apenas visualiza, né? Então, o espectador, quando está lá assistindo o espetáculo, ele não consegue saber que esses detalhes estavam no texto, ele só percebe a cena, o ambiente, num campo visual. Da mesma forma, é necessário que as personagens e suas características também estejam bem detalhadas, tanto física como psicologicamente. E nós falamos, então, no detalhe dos nossos personagens, né? Como que cada um se portava, quais eram as características psicológicas e as características físicas mais marcantes de cada personagem. Isso tudo pensando no texto teatral, na forma escrita. Essas informações serão imprescindíveis para a construção das personagens. Então, quando um personagem ele recebe lá o texto teatral dele e tem as características dele, o modo como ele deve falar, tudo isso vai fazer com que aquela pessoa ela crie essa personagem de uma maneira única, né? Então, a estrutura do texto teatral. O texto teatral ele pode ser dividido em atos, cenas ou quadros. Nem sempre essa divisão é visível para a plateia. Contudo, os atores recebem marcações específicas no texto, indicando quando devem entrar ou se retirar de cena. Caso haja necessidade de mudança de cenário, o autor do texto é quem determina a marcação dos quadros da cena ou ato. Por fim, os atos constituem as divisões da peça, demarcadas pelo corredor da cortina ou pela diminuição da iluminação no palco. É possível que haja intervalos entre os atos, aumentando a expectativa da plateia quanto ao desfecho da história. Então, a gente pode fazer uma comparação de cada cena com cada capítulo de uma novela, né? Então, quando se encerra numa noite lá a novela, pense uma expectativa para o dia seguinte. Então, a gente pensa nisso como uma cena. O ato é diferente. O ato é como se dentro da novela fosse aquelas mudanças no cenário, sabe? Quando está num ambiente, daí muda-se o cenário, vai lá para o outro foco, né? Mudando os personagens, mudando o cenário todo. Esse já é um ato, tá? Então, a gente tem essa diferença de ato para cena. As notações... Oi? Eu lembro que teve aquele concurso que eu competi lá em Vinhedo, aí tinha o Meu Pé de Laranja Lima, que eles mudavam o cenário, que você nem percebia, por causa que ele era tipo um muro, aí para trocar de casa, eles viravam assim mal rápido, e conforme a pessoa tava andando, e o negócio tava mudando lá, e a gente nem percebia, depois de séculos você olhava, olha, mas aquilo lá mudou. Olha, era mó bom. Era uma coisa... Alguém aqui já pôde ir no Beto Carreiro? Eu?
No Beto Carreiro tem... Ai, professor, eu já fui. Tava chovendo, ficamos embaixo de chuva naquele negócio. Perdemos a bolsa com os documentos, tudo dentro. Foi um show. Gente, falando em show, lá eles têm um teatro. Depois que o parque fecha, se eu não me engano, o parque fecha às 5. E daí das 5 às 6... das 5 às 6, se não me engano, das 5 às 5 e meia, tem um teatro muito legal. E lá é tipo aqueles teatros que a gente vê em cinema, sabe? Quando... É um show lá que tem, eu já fui lá. Isso, o cenário sai do palco. É muito legal, né, Felipe? É muito, muito legal mesmo. Gente, eu fiquei, assim, encantada de ver. Então, para quem tiver a oportunidade de um dia ir lá, faça questão de ir assistir os shows que eles apresentam, né? Tem o show lá dos carros, esse show que é, por exemplo, acho que é a Vida do Cowboy, que é a encenação. Oi? O dos carros são massa, que eles ficam passando um do lado do outro. Isso, é muito legal. Agora, especificamente falando desse teatro, gente, é muito bacana, sabe? Assim, quando você vê uma coisa muito bem feita, é como se a gente estivesse dentro de uma cena de filme mesmo. É muito legal, muito, muito, muito. Professora, agora um negócio que nunca mais me pega pra mim ir é almoçar com aqueles cavalos. Era assim, tipo, tinha um negócio que ficava lá, né, um monte de cavalo e as pessoas e os homens montados nos cavalos. Sei lá o que eles estavam fazendo, eu não lembro. Só sei que daí tava escuro, não tinha Era jeito tipo de medieval, saber. né? Uma guerra medieval. Não tinha jeito de saber o que você tava comendo. Ah, é? Eu não fui nesse do restaurante. Daí atacou a alergia da minha mãe, porque... Professora, quando fui lá, eu vi uma peça de água. Sim. Dança das Águas. Não, aquele lá também é legal. É muito legal. Vamos lá, minha gente. Então, prosseguindo. O texto teatral, ele caracteriza-se por apresentar indicações grafadas com um tipo de letra que difere do restante, às vezes em itálico ou negrito, ou isoladas entre parênteses. Tais indicações são chamadas rúbricas, ou rubricas, né? E revelam como as personagens devem agir ou falar, transpondo para o papel o que o leitor veria se estivesse na plateia. Por essa razão, o texto teatral não apresenta narrador. Já os turnos de fala são marcados pela inserção dos nomes das personagens em destaque antes de cada fala. Em uma narrativa tradicional, costuma-se utilizar verbos dicente, isto é, verbos que introduzem a fala das personagens e que retratam muitas vezes seu estado emocional, como ela disse, ele murmurou. Tais verbos não fazem parte da composição do texto teatral escrito, já que não há presença de um narrador. Então, a gente sabe que esses verbos, né, dicentes, eles vêm para orientar o personagem de como ele deve falar, mas nós nunca teremos noção de como foi instruído isso para um ator, a não ser que a gente pegue o papel, né? A linguagem empregada, então, não há um padrão específico para a linguagem adotada no texto teatral, o que significa que ela pode ser tanto formal como informal. A escolha deve adequar-se ao perfil das personagens e ao contexto da cena, contribuindo para a sua caracterização. O importante é manter-se a coerência. Há também o recurso de se grafar as palavras em negrito como sílabas separadas ou de se repetir letras, sugerindo a entonação diferenciada no momento de pronunciá-las. Esses recursos reforçam marcas da oralidade nos textos escritos. Então, não tem necessariamente uma maneira única de se usar uma linguagem dentro do texto teatral. Vai variar muito de acordo com o público, que tipo de texto é esse. E a questão dos recursos gráficos, eles são os mesmos recursos que a gente poderia usar para todo e qualquer texto que tenha essa marca da oralidade. Então, se eu estou falando, por exemplo, usando numa tirinha, né, eu posso usar esse mesmo recurso que é usado na linguagem teatral, que é a letra em caixa alta, a letra em negrito,
o excesso da pontuação, como o uso do ponto de exclamação mais de uma vez, ou ponto de interrogação, tudo isso para enfatizar, né? A pontuação, ela pode contribuir para a expressividade do texto, com o emprego de exclamações misturadas com um ponto de interrogação, conseguimos reproduzir o sentido de perplexidade. As reticências nos remetem à ideia de dúvida ou hesitações. Vários pontos de exclamação sugerem que alguém tenha elevado a voz. Então, tá aí o que eu acabei de falar para vocês. Em relação ainda ao texto teatral, a gente tem que pensar também na montagem de um espetáculo, né? Que é importante contar com outros recursos, além de todos esses que nós citamos. Então, nas produções mais elaboradas, encontramos cenários e figurinos adequados à ambientação da história, como esse que nós, para quem já pôde assistir lá o do Beto Carreiro, né? Que é a história de um cowboy, ele faz um cenário de faroeste. Ele usa as vestimentas do século XX, né? Aqueles vestidões, as mulheres com luvas, sombrinhas, é tudo muito relacionado com aquela época. Nessa quarentena, gente, eu esqueci um negócio. Mas tem um negócio lá famoso, que é um circo, né? Circo de Soleil. Então, eles estão postando um monte de vídeos no YouTube, aí eu, nossa, cara, toda vez que sai algum novo, geralmente eu tento assistir. Gente, as roupas, nossa, as apresentações lindo, com água, né? As apresentações com água deles são incríveis, incríveis. Uhum. De repente sai, vira uma piscinona lá no palco. É muito, muito bom, muito bom. Tudo é lindo, né? Uhum. Nossa, eu tenho vontade de um dia poder assistir o espetáculo deles, é muito bonito. Eu já pude assistir um. Já pôde? Nossa! Uhum. Eu assisti o espetáculo do ovo que veio aqui, só que eu assisti lá no Japão. Ah, nossa! Eles mudam de língua assim, de repente. Ah. Lá no Japão, algumas vezes ele ficava falando japonês, aí do nada ele mudava para português, começava a falar inglês, aí falavam um pouco de português de Portugal. Eles mudavam sempre. Eles são os artistas, assim, muito... uma bagagem muito grande, né? Eles não são simplesmente, vamos dizer assim, artistas de circo com pouca bagagem. Eles são muito bem capacitados em todas as áreas. Eles mudavam assim, mó rapidão, assim. E pior que não ficava ruim. Fica lindo, né? A questão da iluminação, da trilha sonora, tudo isso ajuda a criar, então, esse ambiente aí mais legal para a peça, né? E é o que está falando aqui, que é a questão da trilha sonora, iluminação, até mesmo se você for num show, né, e tiver essa questão da iluminação, a gente sente uma vibração diferente, né? Então, tudo isso precisa ser especificado no roteiro, por escrito, para que o diretor consiga produzir a peça. Às vezes, o autor da peça e o diretor é a mesma pessoa, às vezes não. Então, como às vezes não é a mesma pessoa, o que acontece? O diretor, ele tem uma ideia que pode ser divergente da ideia do autor da peça teatral. Por isso que precisa ter toda essa orientação antecipadamente, tá bom? Agora, mudando o foco, nós vamos então para tipos de predicado. Chamamos de oração todo enunciado que se organiza em torno de um verbo. Se houver mais de um verbo, teremos mais de uma oração. É claro, se não for uma locução verbal, né, gente? Em um período, cada verbo demarca a presença de uma oração, e não existe oração sem verbo. Como já estudamos, a oração possui dois elementos interdependentes, o sujeito e o predicado. A análise sintática deve, portanto, iniciar pelo verbo da oração, pois é a palavra mais importante do predicado e auxilia na identificação de todos os outros termos. Gente, nós podemos ter oração sem sujeito, mas nunca sem predicado, tá? Então, por isso que o verbo é o nosso ponto de partida para a análise sintática. Então, eu vou ver se esse verbo é um verbo de ação, se é um verbo de ligação, e daí, então, dá início. Então, de predicado. Há 3 tipos de predicado verbal, nominal e verbo nominal. No predicado verbal, ele possui um verbo de ação, que é também o núcleo do predicado. O verbo pode ou não ter complemento, isto é, vir acompanhado de um objeto.
Então, a gente fala que ele pode ter ou não um complemento, os verbos que precisam ter complemento são chamados verbos transitivos, que lembra transitar, andar. Os verbos que são intransitivos são os que não precisam de complemento, ou seja, ele não precisa andar na minha frase, né? Não precisa completar a minha frase. Então, exemplos. O neto visitou a avó. A menina entregou flores para a aniversariante. Toda a família festejou. Note que para cada sujeito há uma ação concreta, que é declarada pelo verbo. Esses verbos são chamados significativos, nocionais ou de ação, pois revelam a ação praticada pelo sujeito. Nós, geralmente, chamamos eles de verbos de ação, tá? Geralmente, nós preferimos chamá-los dessa maneira. No predicado nominal, possui como núcleo um nome que caracteriza o sujeito da oração e está ligado a este por meio de um verbo de ligação. Nesse caso, a característica é o núcleo do predicado. Então, quando eu vou analisar um predicado nominal, eu analiso o verbo. Eu vi que o meu verbo é de ligação, ele não pode ser o núcleo, então, do meu predicado. O núcleo do predicado vai ser sempre o predicativo do sujeito. Então, olha só, a avó ficou surpresa. Ficou é o meu verbo de ligação. E o núcleo do predicado seria surpresa, tá? Os netos estavam felizes. Estavam é o meu verbo de ligação. Felizes é o núcleo do meu predicado, que nada mais é do que o estado dos netos, né? É o predicativo do sujeito. Note que a característica presente no predicado flexiona-se em gênero e número, concordando com o sujeito, o que prova que ela está ligada a ele. Essa característica é chamada de predicativo do sujeito, exercida pelo núcleo do predicado, e está ligado ao sujeito pelo verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele tem essa função de fazer essa ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito, tá? Costumam atuar como verbo de ligação as palavras ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar, tornar-se, mas é preciso confirmar se há uma característica envolvida. Por exemplo, eu posso falar assim, os netos andam felizes. Felizes é a característica dos netos. Mas, se eu falar assim, os netos andam rapidamente, rapidamente já não é uma característica dos netos, mas é uma característica do andar. Então, por isso que eu tenho que sempre ter esse olhar, se eu estou realmente falando de uma característica do sujeito ou uma característica do verbo, tá bom? Predicado verbo nominal. Então, ele apresenta um verbo de ação e uma característica que pode referir-se tanto ao sujeito, sendo o predicativo do sujeito, quanto ao objeto do verbo. Deve ser predicativo do objeto. Então, a avó festejou animada. A avó festejou. Festejou é um verbo de ação. Animada é um predicativo do sujeito, é a característica da avó. Então, eu tenho ali dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal. Por isso que o meu predicado é chamado de predicado verbo nominal. O menino deixou a avó orgulhosa. Deixou, nosso verbo de ação. A avó orgulhosa, orgulhosa é uma característica do objeto, então é predicativo do objeto. Então, mais uma vez, nós temos um verbo de ação e um predicativo. Então, aqui nós teremos dois núcleos para o mesmo predicado, tá? Nos dois casos, o predicado apresenta um verbo de ação, né? Ação de festejar e ação de deixar. Além dessa ação, o predicado também revela um estado do sujeito, por meio do predicativo do sujeito na oração, na primeira oração, e do objeto por meio do predicativo do objeto na segunda oração. Trata-se, portanto, de um predicado que possui dois núcleos, um verbo significativo de ação e uma característica. Pessoal, alguma pergunta até aqui?
Agora, falando então dos tipos de predicado na segunda parte, a gente vai falar sobre a classificação dos verbos. Então, a gente viu que nós podemos ter o predicado verbal, nominal e o verbo nominal. Professora, Oi? quando eu fui estudar para o simulado, não tinha nenhum vídeo de tipos de predicado 1. Você explicou agora. Você gravou? Vídeo meu, você fala? Uhum. Ah, tá. O que eu posso fazer? Eu posso gravar um vídeo dessa revisão toda e colocar para vocês. Tá bom. Sim, por favor. Pode pôr. A prova de vocês é na sexta? Isso. Aham. Então, daí eu vídeo e posto. Nós temos que fazer postagem hoje ou amanhã para vocês? Professora, já posta hoje, porque a sua próxima postagem é sexta-feira. Tá, então eu já deixo de hoje para sexta, tá? Com a revisão. Obrigado. De nada. Então, quando a gente fala agora do tipo de predicado 2, nós estamos falando aí de como que deve ser esse verbo, né? Esse verbo, ele vai ser um verbo transitivo ou um verbo de ligação. Então, é sobre a classificação desse verbo que nós vamos falar. O verbo é, sem dúvida, a palavra mais importante da oração. Sem ele, não há oração. Dependendo do tipo de verbo que a oração possui, classificamos também o seu predicado. Então, no verbo de ligação, relacionam o sujeito a uma característica pertencente a ele ou expressam um estado. Esse estado pode ser permanente ou transitório. Esse estado ele é do sujeito e está localizado também no predicado nominal. Então, a velha senhora estava curiosa. Estava é um estado transitório e curiosa é a característica dela, é o predicativo do sujeito. Quando nós falamos de verbo de ação, então nós vamos ter verbos que expressam, né, uma ação e que são o núcleo do nosso predicado verbal. O casal namorava no quintal. Esses verbos, eles podem enunciar ações que dizem respeito apenas ao sujeito ou que recaem sobre outros objetos. É a sua predicação, sua transitividade. Dessa forma, dizemos que um verbo pode ser intransitivo ou transitivo. São intransitivos os verbos que expressam ações que se limitam ao sujeito, sem envolver ou recair sobre um objeto. Então, a velha senhora sorria atrás da porta. Sorria, verbo de ação. Esse verbo envolve apenas a velha senhora, então a ação não transita. Eu não preciso de um complemento para o verbo sorrir. Ele traz para mim a ideia completa. Só que eu tenho ali o atrás da porta. Esse atrás da porta nada mais é do que um advérbio de lugar, né? Não tem nada a ver com o verbo, mas só está marcando o lugar. Então, são transitivos os verbos que enunciam ações que recaem sobre algum objeto, envolvendo outro ou outros elementos da oração. Veja, o rapaz surpreendeu a moça. A ação de surpreender partiu do rapaz, mas envolveu também a moça. Então, a ação, ela transitou, isto é, outro elemento foi atingido, né, além do sujeito. Então, a gente tem também um complemento para esse verbo. E esse complemento é, então, o objeto direto. E o verbo surpreendeu é um verbo que a gente chama de transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele verbo que enuncia a ação executada pelo sujeito e que recai sobre um objeto diretamente, sem a mediação de uma preposição. Então, geralmente, o objeto direto, ele vem, no máximo, com um artigo, ou sem nada, né? Por exemplo, a moça segurava um balde. A ação de segurar, ela exige um complemento. Se eu falar simplesmente, a moça segurava, a pergunta vai ser, o quê? A moça segurava o quê? Um balde. Esse um balde é o meu objeto direto, é o que completa a ação do verbo. No que a ação... Então, ali a gente vê que a ação de segurar o balde recai tanto para a moça, como também para o objeto, né? Então, ele transita, o verbo, ele tem complementação. Quando nós falamos do verbo transitivo indireto, a gente vai ter também uma complementação para o verbo, mas agora com a ajuda de uma preposição. Então, olha só, a jovem gostou da surpresa do rapaz. Gostou da surpresa do rapaz. Esse da
é uma preposição, né? A junção da preposição de mais o artigo. Então, sempre quando a gente estiver falando de verbos que são transitivos indiretos, a gente vai pensar em preposição. Pode ser a preposição de, preposição para, preposição com, em, sempre ligando, então, o verbo ao seu complemento, tá bom? Então, esse complemento, quando ele é precedido de uma preposição, ele recebe o nome de objeto indireto. E nós podemos ter também os verbos que são chamados de bitransitivos, que é aquele que vai ter um complemento com preposição e um complemento sem preposição, que a gente pode chamar também de transitivo direto e indireto, tá? Então, esse complemento, ele vai estar ligado ao verbo, vai ter dois complementos, na verdade, um com preposição e outro sem. Então, o rapaz declarou o quê? O seu amor. A quem? Para a moça. Então, a gente vê ali, ó, o seu amor é o objeto direto. E para a moça é o nosso objeto indireto. Então, indireto por quê? Porque eu tenho a preposição para. Então, o verbo declarou, ele é chamado de bitransitivo ou transitivo direto e indireto, tá bom? Para identificar, então, a transitividade do verbo, é necessário observar o contexto em que ele foi usado e se na frase foram ou não envolvidos complemento para a ação. Isso porque um mesmo verbo, ele pode atuar com diferentes predicações. Então, um mesmo verbo, dependendo do contexto, ele pode ser ou verbo transitivo ou verbo intransitivo, tá bom? Por quê? Dependendo do contexto, eu posso ter o complemento ou não. Se eu disser, a moça sorriu, eu tenho aqui um verbo intransitivo, não tem complemento. Agora, se eu disser, a moça sorriu para o rapaz, nesse caso aqui, o para o rapaz, ele é um objeto indireto, então eu já passo a ter um verbo transitivo indireto, tá bom? Gente, até aqui, perguntas? Sim, não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa chamada aqui e vou usar esse vídeo para deixar gravadinho lá para vocês. E daí vocês voltem para a chamada, tá? Para a gente fazer o Kahoot. Beleza. Ok.